Segundo Reis, capítulo 20, diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, às vezes temos o pensamento de que o fato de sermos fiéis a Deus impede que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Às vezes, implicitamente, pensamos isso. Pensamos, como pode, se eu agora resolvi ser fiel a Deus, se eu agora resolvi fazer aquilo que agrada a Deus, e eu estou enfrentando adversidades, lutas, tribulações, setas, coisas ruins estão acontecendo na minha vida, apesar de eu estar sendo fiel a Deus. Sobre Ezequias, a palavra de Deus diz que antes dele e depois dele não houve rei que se convertesse ao Senhor como ele. Ele se manteve fiel, procurou ser fiel, procurou consertar a vida dele, procurou se manter, no altar de Deus. Mas o que ele foi enfrentar e o que ele viveu foram tempos de angústia, tempos de perseguição, tempos de tribulação. E às vezes na nossa vida é assim, queridos. Apesar de nos mantermos e tentarmos ser fiéis a Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, às vezes parece que as tribulações, as lutas, as angústias aumentam cada vez mais. Quantos aqui já viveram isso? Tempos difíceis, tempos de angústia. Mas irmãos, entenda, quando a angústia bate na tua porta, quando a tribulação bate na tua porta, é sinal de que Deus te capacitou, é sinal de que o Senhor tem algo maior para você, é sinal que Deus quer fazer algo grandioso através da sua vida. Creia nisso, queridos. Será que Ezequias enfrentou tempos assim? E agora se levantou Senaqueribe, rei da Síria, contra Ezequias. E Senaqueribe havia conquistado toda aquela região, conquistou Samaria e agora tomou as cidades fortificadas de Judá. Ezequias então, queridos, teve que se render. E no capítulo 18, no verso de número 14, nós vamos ver que Senaqueribe paga tributos à Síria. 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Os bens que Senaqueribe possuía não era dele, mas eram os bens da casa do Senhor. E a prata e o ouro da casa do Senhor estava saindo das mãos de Deus, das mãos do povo de Deus, e indo para a mão dos assírios. E queridos, às vezes nós pensamos que nos render às afrontas, ao medo que Satanás tenta colocar sobre nós, vai resolver a nossa situação. Eu pago o tributo e está bom, está resolvido. Eu me submeto e está bom, e está resolvido. Mas não é assim. Satanás, ele quer sempre mais. O inimigo, ele quer sempre mais. O inimigo, ele quer sempre pegar mais do povo de Deus. A escassez, estava batendo na porta do povo de Deus. Estava batendo na porta porque agora
esse povo estava entregando ou tirando daquilo que era o tesouro de Deus para as mãos do inimigo. Senaqueribe não, Ezequias precisava então tomar uma atitude. Quem aqui crê que essa noite é tempo de nós tomarmos uma atitude diante de Deus? O inimigo, às vezes, querido, ele vem com sugestões, com promessas. Quando não havia nada mais para Ezequias entregar para a Síria, quando a palavra de Deus diz que Ezequias chegou a arrancar o ouro que estava nas portas da entrada do templo, quando já não tinha mais o que fazer, ou o que entregar, ou o que o inimigo saquear e roubar, Ezequias recebe uma visita indesejável, uma visita que tenta agora, depois de tomar as posições estratégicas do Senhor, que tenta agora afrontar e envergonhar o povo de Deus, que tenta afrontar e envergonhar aqueles que são chamados por Deus. Ele chega diante de todo o povo, o rei da Síria, usando aqui Rabsaqué, no capítulo 19, no verso de número 8. E ele começa a falar palavras de afronta contra Deus e contra o rei de Israel, ou o rei de Judá. Ele promete mais cavalos do que cavaleiros. Em outras palavras, ele estava dizendo: por que você não se junta a nós? Você já não tem mais dinheiro, você já não tem mais recursos, você já não tem mais saída. Se junta! Eu vou fornecer cavalos, mais cavalos do que você tem cavaleiros para montar. Se junta a nós! Porque foi o Senhor que nos mandou a gente invadir. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui, o Deus que você serve. E quando os oficiais falaram, fale em aramaico, não fale em hebraico, para que não assuste o povo, eles falaram: essa palavra não é para o rei, essa palavra é para todos, é para amedrontar, é para paralisar. E muitas vezes, irmãos, estamos paralisados com a afronta do inferno na nossa vida. Estamos paralisados, sem ação, porque estamos dando ouvidos às afrontas do inimigo, ao confronto que o inimigo quer trazer sobre nós. E é por isso que eu pergunto para você: qual é o tempo em que sua casa vive hoje? Qual é o tempo em que sua casa está passando hoje? Será que é um tempo de angústia também? Um tempo de perseguição, um tempo de afronta, um tempo de dilapidação, de perder, de derrota, de falta de dignidade? Qual é o tempo que a sua casa tem vivido hoje? Nesse tempo, em que parecia que a bênção era para chegar nas mãos dele, e que estava chegando era afronta, era mentiras, enganos, vergonha. Mas é no momento assim, queridos, no momento em que somos confrontados, no momento em que a nossa casa é confrontada, que nós nos colocamos diante daquele que pode resolver a situação. A Bíblia diz que esses homens rasgaram as suas vestes, foram falar com Ezequias, e Ezequias pegou aquela carta de afronta e colocou diante do altar de Deus. Pegou aquela carta de afronta e colocou diante daquele que era o único que podia resolver a situação. E a resposta de Deus foi: Ezequias, você não vai precisar guerrear, porque essa batalha é minha, essa batalha é do Senhor. Talvez você esteja hoje vivendo assim, tempos de angústia, de afronta, de perda, de derrota, mas saiba que quem vai vencer isso é o Senhor. Essa luta não é sua, essa luta é de Deus. A carta da humilhação. A palavra de Deus vai dizer que o anjo do Senhor se levantou. O anjo do Senhor guerreou.
o anjo do Senhor venceu e destruiu o exército dos assírios. 185 mil homens dos assírios foram mortos pelo anjo do Senhor. Verso de número 35 do capítulo de número 19. E mesmo, queridos, diante dessa vitória do Senhor, quando chegamos no capítulo 20 que nós lemos, Ezequias recebe uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para Ezequias é: põe a tua casa em ordem, porque você certamente vai morrer. Essa palavra, irmãos, não era a palavra do homem. Não era a promessa de alguém que ficou com raiva de Ezequias e disse: eu vou te matar. Já foi ameaçado de morte, irmão? Já. Não me ameaçaram de morte, mas já me ameaçaram assim, ó: se tu dormir, isso no quartel, se tu dormir vai tomar uma manta. Quem aí sabe que é uma manta. Tá dormindo, de repente o cara te pega lá dormindo, quando tu acorda tu não vê mais ninguém. Ameaçaram. E uma ameaça, irmãos, faz a gente ficar agitado. Uma ameaça, né, de alguém que talvez você considere poderoso, tenha mais poder do que você, tenha capacidade para realizar aquilo que falou, talvez possa trazer medo ao teu coração. Imagine, irmãos, uma palavra de Deus, aquele que não mente, aquele que tem todo o poder, aquele que pode acabar com a nossa vida com apenas um sopro, com apenas um estalo de dedos. Mais poderoso do que o Thanos, tá? E queridos, essa palavra veio para Ezequias, através do profeta. Mas é a reação de Ezequias que vai determinar o futuro dele. É a reação, ou a sua reação, é o que vai determinar o que vai acontecer na tua vida. E a palavra era: se prepara, ou prepara a tua casa. E eu fico me perguntando, como alguém fiel a Deus pode se preparar para o que está por vir? Porque quando somos infiéis a Deus, talvez pensemos: me preparar é eu me converter, é eu me arrepender, é eu voltar atrás. Mas a palavra de Deus é: se prepara. Em outras palavras, o que nós fazemos para nos preparar para a nossa ida, para a nossa morte? Para aquele que tem bens, ele faz um testamento. Aquele que possui, né, capacidade, ele tenta deixar uma pensão para os seus filhos. Ele tenta deixar alguma coisa para sua casa. Ele deixa os últimos conselhos, as últimas palavras. Ele tenta organizar a sua vida dessa maneira. Mas a minha pergunta é, espiritualmente falando, espiritualmente, o que podemos fazer para preparar a nossa casa para um momento difícil, para um momento de lutas, para um momento em que não vamos estar mais aqui? O que podemos fazer, irmãos? E a coisa mais importante que podemos realizar é deixar a nossa casa edificada, preparada para dar continuidade ao legado que Deus nos concedeu. A sua casa, ou o seu futuro, a sua semente precisa estar espalhada. A sua semente, a semente que Deus colocou nas suas mãos, precisa frutificar, precisa crescer, precisa amparar, precisa gerar vida. Deus te concedeu essa semente, colocou uma semente no teu coração para gerar vida, para gerar frutos, para estabelecer uma casa de autoridade. E é muito mais, querido, do que os nossos filhos físicos, mas os nossos filhos espirituais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Existem filhos espirituais que Deus quer te dar. E o Senhor está dizendo: a tua casa precisa estar preparada. Porque crente fiel a qualquer momento pode ser arrebatado. Crente fiel a qualquer momento pode se encontrar com o Pai. Crente fiel passa por tribulação. Crente fiel passa por angústia.
1 Pedro, capítulo 2, verso 5, a palavra de Deus vai dizer que nós somos pedras vivas, como pedras vivas somos edificados, casa espiritual. Diga para a pessoa que está do seu lado, irmão, você é casa espiritual. Nós somos casa espiritual. Nós somos morada de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E o Senhor então nos chama a arrumar a nossa vida, a nossa casa diante dEle. Talvez você diga, eu sou fiel, pastor. Mas sempre tem alguma coisa para arrumar. Sempre tem alguma coisa para fazer. Ezequias precisou chorar diante de Deus, irmãos. Ele precisou orar, clamar ao Senhor. E a resposta veio. Talvez você esteja precisando de respostas de Deus. E as lutas que você está passando são simplesmente para te motivar a ir para o lugar do encontro com Deus. A ir para o lugar onde Deus fala contigo. A ir para o lugar onde o Espírito Santo de Deus se move no teu coração. Ei, Deus não se esqueceu de você não. Ele não se esqueceu da promessa que Ele fez. Ele não se esqueceu do lugar que Ele te tirou. Ele não se esqueceu de você. É por isso que Ele diz para a gente arrumar a casa. Josué, no capítulo 24, acontece algo interessante, irmãos. O povo começou meio que a deixar, a promessa de lado. O povo começou meio que se misturar com os povos da terra. Josué se levanta e diz, olha, não sei vocês, se vocês vão seguir A, se vocês vão seguir B, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ou seja, manter a casa de pé, às vezes parece difícil. Manter a casa de pé é responsabilidade nossa. É responsabilidade minha permanecer servindo ao Senhor. Quantas pessoas que nós amamos, queridos, que nós conhecemos, que deixaram, que pararam de permanecer, se afastaram, se desviaram, e agora nós precisamos então voltar, precisamos permanecer, continuar. O Senhor te chama para perseverança. É por isso que precisamos permanecer no Senhor. No Egito, queridos, houve uma preparação. O povo estava para sair do Egito. Deus levantou um libertador, Moisés. E Moisés, debaixo da ordem de Deus, um homem que não queria falar, um homem que não queria estar diante de Faraó para tirar a casa do Senhor de lá. Quando o Senhor estava prestes a tirar o seu povo, Ele disse, reúne a casa, reúne a sua família, reúne a sua casa. Vamos imolar o cordeiro, ervas amargas, preparação para a Páscoa. Ou seja, preparar a casa para o que está por vir. Preparar a casa para o que vamos enfrentar no deserto. Preparar a casa para o que está para chegar na nossa frente. Você precisa estar preparado espiritualmente para o que você vai enfrentar amanhã. Para o que você vai enfrentar essa semana. Precisamos estar preparados, irmãos. Ontem eu estava, acordei um pouco mais tarde, era sábado, e de repente o interfone tocou. Quando eu atendi, era o meu vizinho. Ele disse, vem aqui que eu estou passando mal. E eu fui lá e ele realmente estava mal, estava com as mãos formigando, os olhos turvos, visão turva, tonto. E eu falei, a primeira coisa que o crente faz é orar, irmãos. E eu intercedi pela vida dele, depois levei ele no médico, depois ele voltou, ficou bem, oramos, depois de novo ungimos, oramos pela família. Mas, queridos, se nós não estamos preparados,
Se nós não estivermos com a nossa vida preparada no altar, as coisas acontecem e nós vamos agir no natural. As coisas vão acontecer e nós vamos achar que aquilo é uma coisa normal, natural. Vamos tentar resolver com as nossas forças. Mas existe um Deus que trabalha por você. Esse povo no Egito estava passando por um momento que era sobrenatural. E eles precisavam estar preparados. Pé calçado, roupa preparada, porque a qualquer momento eles iam atravessar o Mar Vermelho. Qualquer momento o anjo ia passar por cima da casa deles e eles tinham que estar com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. A casa tinha que estar preparada, a casa tinha que estar com o sangue do cordeiro. Ei, meu irmão, tem sangue do cordeiro na tua vida, tem sangue do cordeiro na tua casa. O vingador não pode te tocar, ele não pode tocar em você. Existe uma proteção de Deus sobre a sua vida. Existe uma bênção de Deus sobre a sua vida. É por isso que Deus pergunta: a que Deus a sua casa tem servido? A que Deus a minha casa tem servido? Será que nós estamos servindo ao Deus poderoso, ao Deus que sara, ao Deus que cura, ao Deus que liberta? Ou será que nós temos servido às nossas paixões? Ou será que nós temos servido aos nossos interesses? Ou será que nós queremos nos relacionar com Deus para que Ele possa nos dar alguma coisa? Aqui nós temos buscado o Senhor. Um do lado, outro do outro, comer juntos, estarmos em família, estarmos em comunhão. O propósito da Páscoa era esse: comunicação, comunhão, estarmos debaixo do mesmo sangue, estarmos debaixo da mesma comunhão. É por isso que precisamos estabelecer essa comunhão no Senhor. Precisamos estar debaixo do mesmo sangue, a mesma atitude, a atitude conjunta de dizer: nós vamos sair do Egito. Nós não queremos ficar no deserto. Nós não queremos ficar no lugar da vergonha. Não queremos ficar no lugar da escravidão. Nós vamos juntos sair. Deus te chamou para estar junto, irmão. Deus nos chamou para estarmos juntos. A tua dor é a minha dor, a tua luta é a minha luta. A tua derrota ou a tua vitória é a minha vitória. A irmã está sorrindo, eu tenho que estar sorrindo também. Estamos juntos nessa batalha. Estamos debaixo do mesmo sangue do Cordeiro. Quando eu olho para arrumar a casa, eu obviamente me lembro da parábola da dracma perdida. Você se lembra da parábola? De que uma mulher perdeu a sua dracma e ela começa a arrumar a casa, limpar a casa, acende a luz, procurando aquilo que ela considerava valioso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que essa mulher perdeu algo dentro de casa. E podemos perder coisas dentro de casa. Podemos nos perder, queridos. Podemos perder algo valioso dentro de casa e não encontrar. É uma alegria quando saímos com uma roupa que há muito tempo não usamos, colocamos a mão no bolso e tem 100zão lá dentro. 200 conto agora, irmão. Agora tem nota de 200. É raro, mas acontece. E você encontra algo valioso, você fica feliz, você fica contente. A Bíblia diz no texto da dracma perdida que essa mulher se alegra tanto que ela chama as suas amigas para contar. Mas o que Deus pergunta para nós é: qual valor você tem perdido dentro do seu lar, dentro da sua casa? O que é valioso que você perdeu dentro da sua casa, dentro do seu lar? O que foi, queridos? Será que foi o respeito? O carinho? O amor? A paciência? A compreensão? A harmonia? A paz? O que foi que você perdeu? Precisamos então tomar atitudes. Tem gente que perdeu a oração. Tem gente que perdeu a santidade. Tem gente que perdeu o culto.
a adoração a Deus. Então precisamos tomar a mesma atitude que a mulher tomou. Precisamos então acender a luz, limpar a casa e procurar a dracma que se perdeu. Precisamos trazer à luz aquilo que está oculto, aquilo que não conseguimos enxergar. Nós somos seres, irmãos, não apenas físicos, mas somos compostos por um comportamento emocional, somos espirituais. E muitas vezes o que acontece no físico é reflexo do emocional e do espiritual. Muitas vezes o que passamos na nossa vida, fisicamente, ou o que achamos natural, está oculto. Não conseguimos enxergar a priori. Precisamos então acender a luz. E acender a luz é se colocar à disposição da palavra de Deus, ouvir a palavra. Acender a luz, irmãos, é se colocar em oração. Acender a luz é tomar uma decisão, dizer, eu quero arrumar a minha casa hoje. É tempo de arrumarmos a nossa casa, irmãos. É tempo de arrumarmos as coisas, fazermos uma limpeza, jogar coisas fora. Tinha um amigo meu que na casa dele, eu ficava impressionado, irmãos, que eu nunca tinha visto isso. Porque lá em casa, quando a gente vai fazer uma limpeza, não sei como é que é lá na sua. Porque quem mora em apartamento, né, normalmente, a gente molha um pano, passa um pano na casa, né, depois de varrer, passar um aspirador, sei lá, a gente passa um pano. Mas esse irmão morava em casa, irmãos. Ele pegava uma mangueira, jogava a mangueira no chão assim, molhava a casa toda. Oh, rapaz, essa tua técnica aí é aprimorada. Mas, queridos, precisamos em algum momento trazer luz, limpar, procurar aquilo que nós perdemos. O problema é que tem gente que vive no passado, procurando coisas lá de trás, bênçãos lá de trás. Mas o que Deus vai fazer na sua vida é novo. O que Deus vai trazer na sua vida é sem igual. O que Deus vai fazer na sua vida é maravilhoso. Quando falamos em casa, eu me lembro do Senhor Jesus entrando no templo e vendo a bagunça daqueles que estavam vendendo no templo. E a palavra de Deus diz que ele derruba todas as bancas, ele faz uma bagunça maior ainda. Ele, bagunça tudo. E diz, saiam daqui, porque a minha casa será chamada casa de oração. A tua casa, a minha casa, ela tem um propósito, ser altar de Deus. Glória a Deus. A minha casa tem um propósito de engrandecer o nome do Senhor. De fazer o nome dele engrandecido na minha vida. Quando perguntaram para Jesus a respeito do templo, ele disse, destruam esse templo e em 3 dias eu posso reedificá-lo. Eu posso, fazer uma obra que os homens demoraram anos para realizar, eu posso fazer em 3 dias. Falando do seu corpo que seria morto, mas queria ressuscitar. Essa casa de Deus, irmãos, é uma casa espiritual, que ela só tem ordem quando o Senhor Jesus está dentro dela. Ela só tem ordem se Jesus for o centro dela, se não é só templo, se não é só parede, se não é só um lugar em que a gente se reúne, é só um clube, é só um lugar onde a gente encontra pessoas legais e amigos. Não é esse o propósito de Deus. A casa de Deus é chamada casa de oração, porque eu oro por você, eu clamo pela tua vida, eu choro quando você chora, eu passo a aflição que você passa. A casa do Senhor, a casa de Deus. Ezequias teve que colocar a sua casa em ordem. O Senhor colocou a sua casa em ordem. Ele entrou, jogou por terra o que tinha que ser jogado por terra, para que a casa do Senhor ficasse novamente sendo lugar de oração, casa de oração. Eu pergunto para você, meu irmão, o que é que você tem que jogar por terra na sua vida? O que é que você tem que banca que está lá tomando conta do teu coração?
que você tem que jogar por terra. Não sei, tem uns crentes mais antigos aqui que eu vou falar, eles vão lembrar. Vou nem olhar para eles, vou até beber uma água aqui. Tinha um tempo nas igrejas que tinha uma moda, né? Que até hoje, em alguns lugares ainda tem, de uns irmãos que eles tinham sonhos, eles iam lá no inferno. Né? Eu lembro de um desses sonhos, ou visões, e que o irmão ia lá no inferno e ele via banca de tudo. Né? E na época, estava na moda as irmãs usarem aquelas tiaras aqui no cabelo, e a irmã dizia, olha, lá no inferno eu vi um monte de tiara, uma barraca cheia de tiara. Ou seja, as irmãs não eram para usar aquele trem, que aquele trem era do inferno. Aí tinha a barraca do brinco, tinha a barraca de não sei o quê. Os irmãos antigos estão lendo, eles vão lembrar disso. Mas, irmãos, às vezes no nosso coração existem bancas que nós colocamos e não queremos derrubar. E Jesus, quando entra, Ele muda a nossa vida. Ele transforma o nosso coração. Ele quebra o nosso orgulho. E Ele diz, eu mudo quem você é. Eu mudo quem você acha que é. O Senhor estava mudando a vida de Ezequias aqui, irmãos. O Senhor estava mudando o coração dele aqui. Ele estava precisando clamar ao Senhor. Eu pergunto para você, será que você precisa clamar ao Senhor hoje? Para finalizar, Marcos capítulo 3, as pessoas vão questionar Jesus, porque Jesus expulsava demônios. E elas dizem, né, aqueles escribas, fariseus, eles vão dizer, vão perguntar para Jesus e acusar Jesus dizendo, ele daí expulsa demônios no nome de Beelzebul. E Jesus vai dizer, olha, nenhum reino, nenhuma casa dividida vai subsistir. Ou seja, nem o inferno luta contra si mesmo. E a gente vê cada crente, né, que luta, que briga dentro da igreja, que luta contra o irmão e não contra as forças das trevas. Mas isso é um outro assunto. E depois, né, mais para frente, o Senhor vai nos dar um exemplo, né, uma parábola acerca do valente, que para que o valente possa ser vencido, o valente que está dominando uma casa possa ser vencido, tem que surgir alguém que é mais valente, mais forte do que ele. E o Senhor vai dizer que o valente precisa ser amarrado para que os bens que ele possui possam ser despojados. Nós precisamos confiar naquele que é poderoso, irmãos. Precisamos confiar naquele que tem todo o poder. Aquele que pode amarrar o valente nessa noite. Pode amarrar o valente na sua vida. E nós saquearmos as almas que estão presas por ele. Saquearmos as almas que estão acorrentadas, que estão sequestradas por ele. Nós então precisamos confiar no Senhor. Confiar no seu poder. Porque o Senhor quer fazer a sua igreja entrar nas casas. É muito importante você entender isso. Entender que Deus te chamou para entrar em casas. Não só no coração das pessoas. Não só, né, você pregar uma palavra para alguém que está perto de você. Mas, se Deus te der a oportunidade, pregar dentro da casa, do ambiente territorial daquela pessoa. Porque é ali que ela acorda, é ali que ela assiste televisão, é ali que ela faz, que ela tem os seus afazeres. É por isso, queridos, que não adianta você vir à igreja, você estar aqui, considerar esse lugar a casa de Deus e viver santo aqui dentro, enquanto você não vive santo dentro da sua casa. Enquanto você não busca arrumar a sua casa, o seu coração, ou o ambiente que você vive, para ser um ambiente que glorifique a Deus, para ser um ambiente que exalte o nome do Senhor. Deus quer que casas sejam arrumadas hoje. Deus quer que você comece um processo para arrumar a sua casa. Ezequias orou, irmãos.
arrumou, né, de alguma maneira ele se consertou com Deus, e a resposta de Deus veio. A palavra de Deus veio e disse: olha, tu vai viver mais 15 anos por causa dessa tua oração. O tempo para você não passou, o tempo para você não acabou. Ainda há chance de Deus fazer coisa nova na tua vida. Ainda há oportunidade de Deus realizar grandes coisas na sua vida. Clame ao Senhor nessa noite. Busque a sua presença nessa noite, porque Ele vai fazer maravilhas. Ele está no controle, Ele tem todo o poder. Por isso limpe a casa, arrume a casa, procure, encontre, e Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Será que você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Hoje de manhã eu falava, né, irmãos? Tem um shopping lá perto de casa que está sendo construído. Aliás, o irmão veio até me repreender aqui. O irmão falou assim: ó, eu sei que shopping você está falando, pastor, mas não foi construído ainda por tal e tal motivo. Eu falei: amém, irmão. Não foi esse o enfoque que eu quis dar. Porque lá perto de casa tem um shopping que está sendo construído. E eu passo na frente, não vejo uma máquina sequer trabalhando. Não vejo um trabalhador batendo um martelo. Eu falo: rapaz, quando que esse trem vai ficar pronto se ninguém trabalhar? A palavra de Deus, queridos, diz que os campos já estão prontos para a ceifa, já está tudo preparado. Lá está um campo aberto, irmãos. Talvez já tenha até uma edificação. Está preparado. Mas se ninguém se levantar para construir, se ninguém se levantar para colocar um tijolo, né, foram motivos judiciais, burocráticos, que impediram o trabalho, ou que estavam impedindo o trabalho. Mas o que é que nos impede de construir algo novo na nossa vida? Será que é o medo? Será que estamos com tanto medo da afronta assim, que nem diante de Deus a gente pode chegar? Será que a gente está com tanto medo, né, de realizar algo, de fazer algo no reino de Deus, que a gente já nem consegue mais dobrar o nosso joelho e falar com Ele? Existe uma casa que Ele quer restaurar. A causa do nosso coração. Arruma a tua casa hoje. Restaura a minha casa, Jesus. Aleluia. Restaura. Aleluia. E era essa visão que eu queria trazer sobre você. Por favor. Porque a restauração de Deus, ela é radical, irmãos. Por mais que nós arrumemos a casa por dentro, você vai olhar para aquele piso feio, né? Aquele azulejo da década de 80, todo cheio de flor, azul escuro. Você vai falar: meu Deus, que raiva que eu tenho desse azulejo. Mas quando o Senhor faz uma obra na sua vida, Ele joga por terra e levanta novo. Amém. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra na qual nós devemos edificar agora. A principal pedra de esquina, que nós devemos agora colocar um tijolo após o outro, para construir algo para a glória do nome dele. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você que diz: eu quero restaurar minha casa, eu quero reconstruir, eu quero adornar a minha casa, eu quero limpar, eu quero arrumar a minha casa, fazer novo. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, orar pelo seu coração. O convite é de Deus, irmãos. Não é um convite de homem. É um convite do Senhor para você. Daquele que te ama. Daquele que te respeita. Daquele que te conhece. Daquele que sabe quem você é. Daquele que tem o teu nome escrito na palma das suas mãos. Pessoal daqui, vem mais para cá, para a esquerda. Dá mais espaço lá. Vem mais para cá, irmãos.
Sei que o irmão não vai para a esquerda de jeito nenhum, mas pode mostrar. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te amamos, Senhor. E sabemos que o Senhor nos ama. Mas às vezes o valente está dentro da casa, Pai, de pessoas que estão dentro da igreja. E o único que pode amarrar o valente é o Senhor. O único que tem poder para amarrar esse valente que afronta, que mente, que tenta, Senhor, roubar aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor nos concedeu, é o Deus Todo-Poderoso, Pai. É o Senhor Jesus. É aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o poder, aquele que sabe, Senhor, do nosso passado, do nosso presente e que já planejou um futuro glorioso para nós. Senhor, este lugar, Pai, quando estamos reunidos, ele se torna um lugar da promessa. Quando estamos reunidos nesse lugar, Senhor, há uma unção que corre aqui, Senhor Deus. Quando estamos aqui preparados, juntos, meu Deus, em oração, a Tua presença é derramada sobre nós e o Teu Santo Espírito nos renova, nos transforma, faz algo novo na nossa vida, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir sobre a vida de cada irmão meu que está aqui, para que tomem uma decisão, para que tomemos uma decisão de arrumar a nossa casa diante de Ti, de arrumarmos o nosso coração, de prepararmos as coisas para o Senhor entrar, para o Senhor fazer algo novo, para o Senhor derramar, Senhor, da Tua presença e dons espirituais sobre nós. Por isso, Pai, toma essa casa, Senhor. A casa é Tua, meu Deus. A casa é Tua, meu Pai. Toma em nome de Jesus, Pai, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta as Tuas mãos. Adora o Senhor.